Muito bem, todo quarto domingo, então, do mês, nós estamos meditando no Salmo no quarto, né? Essa alusão de falar no quarto domingo de um salmo, a ideia de você entrar no seu quarto e ler a tua palavra, a palavra de Deus, para que ela seja bênção na sua vida. Então, salmo no quarto domingo, mas também na sua casa, no seu quarto, como também o Senhor Jesus ensina, que você entre no teu quarto em secreto, você busque ao Senhor. Nós estamos no Salmo 17, e o Salmo, ele tem como título a súplica por proteção divina na minha Bíblia, mas o Salmo começa com a seguinte palavra: oração de Davi. Dos 150 salmos na Bíblia, 73 são de autoria, ou pelo menos 73 são de autoria do rei Davi. E além dessas registradas, temos ainda outros dois que são salmos em forma de oração. São 73 salmos de Davi em forma de oração, e mais pelo menos em duas outras passagens, 2 Samuel, 1 Crônicas, também Davi fala por meio de um salmo em forma de oração. Isso nos ensina algo, né? Como eu disse, o salmo começa com a observação da oração de Davi, e não deve nos deixar passar despercebido essa informação. Davi era um homem que orava. A oração faz parte da vida do cristão. Assim como o oxigênio é fundamental para a sobrevivência humana, a oração é vital na vida do crente. É impossível nós passarmos um dia sem falar com Deus. Quer pedir uma necessidade, quer pedindo por interceder por uma família, por um irmão, quer pedindo sabedoria no trabalho, quer pedindo sabedoria na faculdade, nós estamos sempre em oração. Muitas vezes, quando eu estudava, e na hora da prova, não tinha estudado muito, pedia a Deus para abençoar. E Deus falava assim: meu filho, você não estudou, difícil, né? Te ajudar agora, mas... Geralmente nós pedimos e oramos na hora da dificuldade, na hora da provação, na hora do aperto. Mas é tão bom podermos, por exemplo, acordar o dia orando, agradecendo a Deus pela noite de sono e entregando ao nosso Deus aquele dia. Talvez um dia que não tem nada de especial, vai ser um dia comum, com rotinas diárias, mas que você está pedindo a Deus que abençoe aquele dia. E de repente, no meio do dia, acontece alguma coisa em que você novamente entra na presença de Deus, pedindo que Deus te dê sabedoria para resolver aquela questão que você está passando. Então a oração faz parte, é vital na vida de qualquer cristão. Por isso, quando nós nos reunimos, por exemplo, uma reunião de oração, nós estamos colocando diante de Deus como igreja, intercedendo pelo trabalho, pelos irmãos, pelas famílias, por pessoas que nós nem conhecemos, mas que estão no quadro, pessoas com problemas de saúde. E eu já mencionei recentemente algo a respeito, que desde quando estou aqui nessa igreja, desde 87, né, pelo menos, toda reunião de oração, pelo menos um ou dois nomes pedindo por pessoas com câncer. Nunca faltou pedido de oração por pessoas com câncer. E algumas aprove Deus curá-las. Através dos tratamentos, das quimioterapias. Outras aprove Deus não curá-las. Mas a nossa oração principal era para que aquelas pessoas que estão enfrentando um momento de câncer possam conhecer o Deus que não apenas cura, mas que salva. Porque mesmo que a cura venha para aquela doença, assim como Lázaro foi ressuscitado por Jesus Cristo, viveu mais alguns anos e logo morreu. Nós oramos para que Deus possa trazer alívio ao sofrimento naquele momento. E Davi, então, ele pede a Deus, nesse salmo, ele ora a Deus. E nesse salmo, Davi, ele não está afirmando que é um homem sem falhas ou pecado. Parece que pelo versículo 3, poderia chegar a essa conclusão,
Porque ele fala: sonda meu coração, de noite me visita, prova-me no fogo e não encontrará em mim nenhuma iniquidade. Sem pensar muito, eu posso lembrar de algumas iniquidades do rei Davi. As coisas que Davi fez. Mas Davi não está dizendo isso no sentido de que ele não é um homem sem pecado. Davi defende sua integridade de fé. Assim como Deus defendeu, por exemplo, a honestidade espiritual de Jó, lá no começo do livro de Jó, quando Satanás entra na presença de Deus e Deus fala com Jó, com Satanás, se ele tem observado o seu servo Jó, e Deus ainda acrescenta, né? Porque não há homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Mas sabemos que Jó realmente, ele reconhece que ele era um homem pecador. E lá no final do livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 8, Deus fala com aqueles amigos de Jó que foram repreender durante o seu tempo de provação. Deus fala: agora peguem 7 novilhos, 7 carneiros e vão até meu servo Jó. Ofereçam holocausto em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Novamente, Jó, assim como Davi, não eram homens sem pecado. Eles não estavam isentos do pecado, mas foram homens sinceros diante de Deus, que amaram o Senhor de todo o coração e preferiam o Senhor do que os demais bens dessa terra. Davi faz uma avaliação da sua vida com Deus e vê que a vida dele não é fingida. A fé de uma pessoa deve ser avaliada por ser uma fé genuína, não uma fé fingida. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 18 a 21, a minha amiga Duda esqueceu de mim hoje, né? Ela entendeu. O tempo está seco, está chovendo, mas está seco, está ruim. Daqui a pouco ela vai trazer minha água. Mas lá em 1 João, capítulo 3, versículo 18 até o 21, João, ele diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato de verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amado, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, João nos fala também a respeito do fato de que a fé genuína, ela é algo que ela enfrenta o pecado, ela enfrenta nós enfrentamos as nossas fraquezas, e nós reconhecemos que só podemos vencer através do nosso Senhor Jesus Cristo. A fé genuína, ela não brinca de ser cristão. Obrigado, Marilão. E nós deveríamos fazer como Davi fez aqui no versículo 3, que pede que o próprio Deus sonde o seu coração. Esse versículo ele será ampliado lá no Salmo 139, versículo 23 e 24, que nós conhecemos bem, até ele se tornou um cântico, né, um hino, e um cântico quando o salmista diz, Salmo 119, não é o versículo 23 e 24, não. 139, 139. Pior que está escrito 139 aqui. Está escrito 139. É que eu gosto tanto do Salmo 119. Quando Davi, ele ora assim: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Será que nós teríamos a mesma coragem e honestidade de Davi? Pedir que Deus sondasse os nossos corações? Pedir que Deus pudesse olhar: Senhor, olha para mim. Existe algum pensamento mau em minha mente?
Talvez nós não temos coragem, porque sabemos que nós temos mentes e corações que são levados ao pecado. Quando fazemos algo de mal, quando pecamos e sofremos as consequências desse pecado, a consciência nos diz que o castigo ele é justo e merecido. Nós reconhecemos que estamos sofrendo porque fizemos algo que desagrada a Deus. Imagina alguém que, num minuto de fúria no trânsito, alguém lhe fecha e você vai lá, irritado, tenta fechar a pessoa, perde o controle, sobe numa calçada com pessoas ali, você atropela 4, 5, você vai sofrer as consequências do que você acabou de fazer. E você fala, eu estou sofrendo, ou estou pagando pela minha negligência, pelo meu pecado, ter ficado irado e ter feito o que eu fiz. Agora é bem diferente. Se nós sofremos sem ter feito mal algum. Mas esse tipo de sofrimento, por causa da justiça, Pedro nos ensina. Ela nos deve trazer ânimo. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, o apóstolo Pedro, ele, escrevendo a sua carta, versículo 14, 1 Pedro 3, 14, ele fala a respeito do sofrimento do cristão, e ele então ele diz assim, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Deixa eu ler antes aqui, né? Desculpa, de novo, estou em 1 João. 1 Pedro. 1 Pedro 3, 14. Versículo 13. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifique a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então, Pedro está nos ensinando que talvez alguém for maltratado por fazer o bem, e é possível isso acontecer. E ele diz, mesmo que você sofrer por causa da justiça, você é bem-aventurado. E é interessante isso, né? Porque muitas vezes pessoas boas sofrem por causa de pessoas ruins. Pessoas que procuram fazer o bem sofrem por causa de pessoas que estão sempre tentando, articulando, imaginando o mal. Davi sofreu, e ele sofreu por 2 motivos: pelo pecado cometido e também sofreu por causa da justiça. Pelo pecado cometido, e nós estamos aqui lembrando do pecado dele com Betseba, e quando ele manda matar Urias, seu fiel soldado, e quando ele é confrontado pelo profeta, ele fala lá em 2 Samuel 12, 13, pequei contra o Senhor. Ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu o seu pecado e pede perdão a Deus por causa do seu pecado. Deus perdoou o pecado de Davi, mas houve consequências do seu pecado. Quando Natan conta para Davi a historinha, nós recentemente falamos a respeito disso, né? De que um homem muito rico tinha várias ovelhas e um pobre tinha só uma ovelhinha. Comia com ele, dormia com ele. E o rico recebeu uma visita importante, e em vez de matar uma das suas ovelhas, manda matar o homem que só tinha uma ovelha, e Davi fica tão indignado e fala, esse tal deve morrer. E Natan fala, esse tal é você, porque você tem o reino, mas quis a mulher do outro. E como você viu que não tinha condições de ficar com ela, você mandou matar Urias para esconder o pecado. E Davi então diz, pequei contra o Senhor. E Natan responde para Davi, olha, o Senhor te perdoou o pecado. Você não morrerá por causa disso. Mas, porque com isso você deu motivo que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Não apenas essa consequência, conhecemos bem a história de Davi, os próprios filhos de Davi foram contra ele. E a casa de Davi nunca teve tranquilidade. Mas Davi
ele coloca diante de Deus esse desejo que Deus possa olhar para ele como um homem de coração íntegro. Davi sabia que Deus julga de maneira justa e Deus não iria puni-lo por um pecado já tratado e confessado. As consequências ficaram. As consequências amargas que o pecado traz, elas permanecem. E muitas vezes, graças a Deus pela misericórdia do Senhor, que não nos traz consequências sérias. Um jovem que sai dirigindo embriagado pode chegar em casa sem ter cometido uma infração, não ter levado multa e nem ter atropelado ninguém. Mas, se ele continuar brincando com isso, uma hora ele pode ser pego. Aquele jovem que saíram para brincar no carnaval e tiveram 3, 4 dias de euforia, podem voltar para casa sem uma gravidez, sem uma doença. Misericórdia de Deus também. Ele pode deixar de trazer para nós algum tipo de consequência física, né? Estou falando de consequência física. Mas também vai brincando com Deus para ver o que pode, de fato, também acontecer. Então, Davi, ele se aproxima de Deus com o coração aberto para que Deus pudesse encontrar alguma iniquidade. E ele começa o Salmo 17 com uma petição: ouça a minha causa, atenda o meu clamor. E ele fala: Senhor, ouça a minha causa, porque ele é justa. Davi tinha convicção de que o seu pedido era um pedido justo. A sua convicção e certeza de que não havia engano em seus lábios, que a busca pela verdade não poderia ser encoberta nem distorcida. E o desejo dele é que Deus pudesse absolvê-lo e levá-lo novamente diante do tribunal do Senhor, e ali sim ser julgado por Deus, não pelos homens. Será que nós teríamos também a mesma honestidade diante de Deus? Eu mesmo, sabendo que não posso enganar Deus, ainda assim, me colocar como inocente diante de um fato que eu sei que é errado. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós somos errados, estamos errados, mas tentamos justificar o nosso erro de alguma forma, mas com Deus não podemos fazer isso, né? Na verdade, nós fazemos aquilo que aprendemos dos nossos primeiros pais. A mesma artimanha de Adão, que culpa Deus do pecado. Quando Deus chega diante, o Senhor chega diante de Adão e pergunta por que se escondeu, ele põe a culpa em Deus. Porque quando ele fala com Deus assim, a mulher que tu me deste, quer dizer, se Deus não tivesse dado essa mulher, ele não teria pecado. Né? Então a gente está sempre colocando a culpa em outro. Nunca somos nós não assumimos a nossa culpa. Recentemente estava ouvindo um relato de um irmão, e ele estava mencionando o pecado que, infelizmente, muitos líderes cristãos acabam cometendo de adultério. E esse era um homem que eu acordava sábado de manhã para assistir os cultos pela TV Bandeirantes, né? Os mais antigos vão lembrar do Jimmy Swaggart. Faleceu agora, com 89 anos, se não me engano. E ele foi flagrado, confessou o pecado, mas ele disse assim: o diabo me levou a pecar. O diabo me levou a pecar. Um diabo loira, vestido vermelho, batom na boca, levou a pecar. Ele não reconheceu que ele cobiçou, ele desejou, ele foi lá pecar. Mas assim como Adão, nós muitas vezes queremos colocar a culpa em outro. E então é aquela história, né? Se fiz o que fiz, eu fiz porque alguém me levou a fazer. E tentamos desviar a culpa de nós mesmos. Que nós possamos orar a Deus e pedir para que Ele sonde os nossos corações e nos julgue conforme os olhos de Deus. É o que ele fala aqui no versículo 2 e no versículo 3, né? Venha da tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos, versículo 2, vem com equidade. Senhor, olhe e me julgue conforme o Senhor está me vendo. Há em mim algum dolo, há em mim algum engano, estou enganando, estou sendo hipócrita, estou sendo falso, ou eu sou verdadeiro e quando pego, eu reconheço meu pecado e confesso diante de ti.
Note que Davi ele pede para que Deus esquadrinhe o seu coração na escuridão da noite. Versículo 3: sonda o meu coração, de noite me visita. Prova-me no fogo, e não encontrarás em mim nenhuma iniquidade. Eu não sei quem que é o filósofo de Sinop. Hermógenes, acho que é o Hermógenes de Sinop, né? É o que saiu com uma lanterna assim, durante o dia. O que você está fazendo com uma lanterna durante o dia? Estou vendo se eu acho algum homem honesto. É? E Davi está falando, Senhor, o Senhor esquadrinha meu coração diante da luz do fogo. Hoje em dia nós temos energia, né? Mesmo assim ainda, quando você está com dificuldade de ler, você faz o quê? Você joga aqui mais projetando a luz para poder enxergar o que está escrito ou ver alguma coisa. Eu lembro minha mãe quando lavava roupa, eu não sabia por que ela fazia isso, eu imitava ela. Depois eu fui entender. Ela pegava a roupa lá no tanque, esfregava e fazia assim, né? Olhava diante do sol. O que ela estava querendo fazer com isso? Ver se a roupa estava limpa, assim, não tinha nenhuma mancha. Aí quando eu comecei a me virar sozinho, eu tinha que lavar alguma roupa, eu fazia, esfregava e fazia assim, não sabia o que eu estava fazendo assim, né? Depois eu descobri que eu estava fazendo para poder ver se tinha sujeira. E Davi estava falando, Senhor, coloque meu coração diante de uma tocha de fogo. Esquadrinhe. Essa declaração honesta e verdadeira, ela poderia ser verificada. E o versículo 4 nos traz um grande ensinamento. Davi se afasta das obras pecaminosas dos homens para não se afastar da palavra de Deus. Então ele fala, Senhor, olhe meu coração, há alguma iniquidade. Quantas obras humanas, dos homens maus, pelas palavras dos lábios, dos seus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Então Davi se afasta de pessoas, de homens maus, para não se afastar de Deus. E alguns atribuem o Salmo 119 também a Davi. Não sabemos se ele é o autor do Salmo, mas no acróstico do alfabeto hebraico desse Salmo, ele declara no versículo 11 algo semelhante. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, Davi tem a palavra de Deus junto dele, para não pecar. Porque se ele já faz a palavra de Deus, se une com homens maus, ele vai para o caminho mau mesmo. A tendência do homem sem Deus, afastado de Deus, é ir pelo caminho do pecado. E Davi então diz, eu me afasto dessas pessoas, porque eu quero estar perto de ti. Só teremos sucesso em não pecar contra Deus se a palavra estiver próxima ao nosso coração. Em tempos em que muitos desviam, nós podemos constatar algo muito triste. O afastamento e, consequentemente, o pecado vem pelo afastamento da palavra de Deus. Quando traz a Bíblia na igreja, é uma vez por semana. Às vezes a Bíblia fica a semana inteira. Nunca lê em casa, nunca meditam na palavra de Deus. E, se eu não me engano, foi Moody que dizia, ou a palavra de Deus me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da palavra de Deus. Eu acho que foi Moody mesmo que disse isso. Uma frase dele, né? Sempre quando falo isso, eu lembro da história da senhora que agradeceu a Deus, porque depois de uma semana, ela encontrou o óculos dela que estava dentro da Bíblia, né? Então, uma semana sem ler a Bíblia, ela achou que tinha perdido o óculos, e quando ela pegou a Bíblia no domingo para ir para a igreja, estava lá o óculos dentro da Bíblia. Né? Que nós possamos ter a palavra de Deus como alimento diário de nossas vidas. Leitura diária, meditação da palavra de Deus, é ela que vai nos manter como pessoas íntegras. Versículo 5, novamente, no Salmo 119, traz uma mensagem semelhante. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. E no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que nos ilumina o caminho. Quando estamos próximos da palavra de Deus, não iremos desviar do caminho do Senhor, porque saberemos qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Davi, ele podia refugiar-se no Senhor com a certeza de estar andando conforme a palavra de Deus. Isso levou ele a invocar a Deus
que inclinasse os seus ouvidos e respondesse a ele. Olha o versículo 6 e 7. Eu te invoco a Deus, pois tu me responde. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostre as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. É o versículo 6 e 7 que acabamos de ler. As maravilhas da bondade do Senhor poderão ser vistas por aqueles que se refugiam nele, aqueles que se aproximam de Deus. E novamente um outro salmo, o Salmo 91, diz que os que habitam no esconderijo do Altíssimo descansarão. A sombra do Onipotente descansará. É aquela imagem de você estar perdido, preocupado, transtornado, sem saber o que fazer, e de repente você vai até aquele que pode te abrigar, que pode te consolar. Hoje de manhã, na escola dominical, falando, o Washington mencionou de um amigo que perdeu a esposa, tirou a própria vida, se tirando de um prédio há 15 dias atrás, mais ou menos. Uma pessoa que ninguém percebia nela algo diferente que pudesse diagnosticar que ela estava passando por algum problema nesse sentido, de querer tirar a própria vida. Mas quando você está nessa desesperança tremenda, numa depressão profunda, o que nós devemos fazer? Se você conhece a palavra de Deus, você vai buscar se abrigar no esconderijo do Altíssimo, se refugiar nele, ser abraçado por Deus. Eu crio uma imagem em minha mente que Deus, assim como fala, o Senhor Jesus fala como galinha que abriga os seus pintinhos. Eu crio a imagem de Deus me abrigando com suas asas, me protegendo, no momento onde eu não posso fazer mais nada. Se não só bater no peito e dizer, Senhor, salva-me, salva-me. Eu não tenho mais o que fazer. Muitas vezes problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamento, casamento, coisas que nos tiram a paz e nos levam a querer tirar a própria vida. Então eu me refugio no esconderijo do Altíssimo e nele eu descanso. Como é triste ver pessoas hoje, você apontando para a palavra de Deus, olha, se refugia nele, a pessoa fala, eu sei, mas não consigo. Mas você não precisa conseguir. É só clamar a Deus, Senhor, me abrace, Senhor, me acompanhe, me alcance, toma pelas suas asas, me proteja. A certeza de refúgio e segurança não está no status que adquirimos ao longo dos anos. Não está na fortuna amelhada com o esforço do nosso trabalho. E graças a Deus, muitos irmãos têm conseguido mudar de situação, de patamar financeiro pelo trabalho. Mas a sua segurança não está nisto. Mas a certeza de segurança está no fato dele alcançar em Deus essa segurança. Não é o status, não é a fortuna, por mais justo e honesto que possa ter sido adquirir aquela fortuna, ela nos traz uma segurança, é lógico, ninguém vai duvidar disso. Uma coisa é você ter uma necessidade e não ter como suprir, a outra coisa é você ter condições de suprir aquela necessidade, porque você trabalhou para isso. Mas você não pode pegar a segurança e achar que aquela fortuna é a sua segurança. Só estamos seguros de fato, de verdade, se estivermos escondido, debaixo do Altíssimo, habitando no esconderijo do Altíssimo. É nele que nós vamos descansar. Versículo 8 fala, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Novamente a ideia das asas protegendo. A menina dos olhos, ela é a parte mais sensível dos olhos e deve ser guardada com muito cuidado. Tanto é que nós protegemos os olhos. Quantas vezes estou fazendo algum serviço assim e eu percebo que alguma coisa, estou quebrando uma parede, por exemplo, e eu vejo que um pedaço de concreto, tijolo pula, já fecha o olho, porque você quer proteger os olhos. Se eu tivesse com um óculos de proteção, não precisava, mas a gente nunca usa. E você está sempre protegendo, guardando, porque é uma parte sensível. A pupila dos olhos, algumas versões trazem essa palavra, não trazem a palavra menina dos olhos. Traz, guarda-me como a pupila dos olhos. A pupila significa, em latim, olha que interessante, a bonequinha. A bonequinha. Isso nos traz a ideia
do quanto somos amados e protegidos por Deus. Embora possa parecer meio estranho para os homens, mas você é a bonequinha de Deus, né? Deus te ama, Deus quer guardar, Deus quer te proteger, Deus quer caminhar contigo dia a dia, porque você é a menina dos olhos de Deus, né? A ideia de quanto somos amados, protegidos, guardados em suas asas. Como falei, assim como a galinha protege os seus pintinhos, Deus protege em suas asas poderosas os seus filhos. Isso não significa que estaremos isento de algum problema, não significa que não passaremos por dificuldades. Pelo contrário, lá no Salmo 91,4 diz: Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro, e sua verdade é a proteção seguro. Talvez a pessoa pode estar ali, desenganada pelo médico. Ai, Deus, o Senhor não está me protegendo com as tuas asas? Ela está tranquila e segura, sabendo, Senhor, Ele me deu 15 dias. Uau, daqui 15 dias só a tua presença. Né? Às vezes a gente ignora isso. Né? As pessoas, lógico, nós cuidamos da nossa saúde, da nossa vida, para ter uma qualidade de vida boa, né? Não ficarmos doentes à toa, mas tem certas condições que não cabem a nós. E chega uma hora irreversível. E você tem duas coisas para gritar. Né? Eu não quero morrer, como diz lá o filme lá do bichinho, né? Eu não quero morrer. Ou, Senhor, em breve estarei em tua presença. E alguns irmãos, já com a idade avançada, que já não aguentam mais essa vida, eles falam. O irmão Darcy, que faleceu recentemente, né? No final do ano passado, o testemunho que ele deu para o nosso irmão Dirceu, lá em São Paulo, ele disse: eu não aguento mais. Eu quero estar partindo para a casa do Pai. 80 anos, tinha 82 por aí, né? Um irmão que a gente tinha, assim, um convívio, uma amizade, e nós ríamos muito com ele, conhecedor profundo da palavra de Deus. E ele chegou e falou: não aguento mais. É tanto tratamento, que, cara, quero ir para casa. Não tem, para que ter medo da morte? A morte é apenas um momento em que você deixa de estar aqui para estar na presença de Deus. Se você tenha confessado Cristo como seu Salvador, é claro, né? Então, em Deus somos protegidos dos ataques malignos. O versículo 9 ele diz: protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. E Davi tinha muitos inimigos. E ele ainda continua: de lábios mentirosos. Não apenas pessoas que assediam de morte, mas, versículo 10, insensíveis, eles cerram o coração e falam com lábios insolentes, ou lábios mentirosos também, em algumas versões. É interessante que os nossos inimigos, para nos derrotar, tentam de todas as formas nos caluniar. Não vê em nós nenhum motivo de escândalo, então tentam nos caluniar. Ah, mas também, olha aquilo que ele parece ter feito aquele dia, supostamente, e começam as calúnias, isso é comum. Alguém, para se ver bem diante de outros, calunia a integridade de um crente, não mede esforços, inventam mentiras a fim de destruir a reputação daquela pessoa. A Elizabeth contou recentemente aquele caso de um pastor em que uma mulher o acusou de adultério, né? de que ela era amante dele, e o pastor perdeu o ministério, perdeu a família, e depois de muitos anos a mulher veio a confessar que era tudo mentira. A prova que ela tinha, que aquele homem tinha uma mancha numa parte mais íntima do seu corpo, ela sabia porque quando enfermeira, ela tratou dele e viu aquela mancha. Então, era a mancha que só a esposa sabia. E os médicos que tratavam dele, né, no caso. A reputação dele foi destruída. Ele precisou sair do ministério, foi morar numa outra cidade. A esposa casou com outra pessoa, criou uma outra família. A calúnia, a mentira contra aquele que é honesto, crente, decente. E também fala: Senhor, eles só falam mentiras contra mim. Por isso Davi clama ao justo juiz. Somente Deus pode agir diante dos lábios insolentes, lábios arrogantes. Algumas também versões trazem isso.
A imagem que Davi descreve no versículo 11 e 12, ela é muito interessante. Ele diz: andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parecem como um leão, parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Você pode pensar naqueles que desejam destruir, mas não fazem com ataque direto. Vão cercando, né? Agem na surdina, pelas beiradas. Assim como o leão que fica à espreita para atacar, eles se posicionam de modo que só esperam para dar o pulo, né? Para dar o bote. E assim Davi clama a Deus para protegê-lo dessas pessoas. Como ele diz, né? Pessoas do versículo 9, inimigos que o assediam. E mais ainda, Davi pede para que Deus Davi pede para Deus enfrentá-los e arrasando-os, né? Destruindo-os. Ele diz no versículo 3: levanta-te, Senhor, enfrente-os e o arrasa. Com a tua espada livre a minha alma do tempo. Senhor, venha em meu socorro, venha em minha direção proteger contra o meu inimigo. E ele continua no 14, clamando: com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida, cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. O perfil desses homens, Davi descreve como pessoas que têm uma porção desta vida, e é tudo o que eles têm. É uma porção da vida que tem, que passam para os seus filhos, mas é apenas isso que eles têm. Nada mais resta para eles. Seus ventres estão cheios de tesouros corruptíveis. O máximo que podem fazer é deixar uma herança a seus filhos, que também se fiam nas coisas desse mundo. Davi, porém, ele se fia Davi, porém, ele mira a sua esperança na justiça divina, cuja face contemplará e ficará satisfeito. O versículo 15, ele termina de maneira brilhante. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Davi, ele está dizendo: fiquem com tudo, pois é tudo que vocês têm. Aproveitem bem as coisas desse mundo, porque o que lhes resta é apenas isso. Meu interesse é nas coisas espirituais, não nos tesouros materiais. Para Davi, contemplar a face do Senhor é suficiente. Como ele foi declarado justo por Deus, não pecador, culpado, ele tem a certeza que acordará e ficará satisfeito com a semelhança. Ou outra versão diz: ficarei satisfeito com a visão do vosso ser. Ou seja, Senhor, eu contemplarei a tua face quando acordar. Como eu disse, você parte nessa vida e acorda na presença de Deus. Quem você verá primeiro? O nosso Salvador Jesus Cristo. E Davi, então, ele contempla a face do Senhor e diz: a face do Senhor é suficiente para mim. O Salmo 17, no Salmo 16, nós vimos no mês passado, quando Davi exclamou: como é linda a minha herança. Versículo 6, né? Do Salmo 16, Davi clamando: como é linda a minha herança. E aqui vemos ele dizendo: ficarei satisfeito quando acordar e ver a face do meu Senhor. O que mais nós podemos desejar? Os tolos correm atrás do sucesso, da fama, do dinheiro. O verdadeiro filho de Deus fica feliz com a sua herança e com o fato de que verá a face do seu Salvador na eternidade. Talvez você passe a vida toda nesse mundo como um anônimo. É conhecido apenas pelos seus. Você não vai ser conhecido como um Bill Gates, Elon Musk, mas cada um fala de um jeito, né? Como um Trump, como um Neymar, né?
Você não vai ficar famoso, ninguém vai, quando você sair na rua, ninguém vai querer tirar uma foto com você, fazer uma selfie com você. Você vai ser apenas um no meio da multidão e ninguém sabe quem você é. Apenas os que são no seu círculo ali, de família e de amigos. E Davi fala: o que importa isso para mim? O que eles têm é isto. O máximo que acontece depois do futuro é o monumento dele. Então você vai ter lá, né, o monumento, e algumas pessoas merecidamente recebem esse monumento por um ato, né, por alguma coisa grandiosa que ela fez na sociedade, né? Então tem lá o busto da pessoa e você não sabe quem é e você olha lá e está escrito, né? Quando não roubam a placa de bronze ali, você vai conseguir ler lá quem foi a pessoa, o que ela fez. Mas a maioria de nós iremos passar pela sociedade como um anônimo. Mas nós não precisamos ficar tristes porque a nossa herança é eterna. Iremos ver a face do Senhor. Que você e eu, nós possamos viver nessa expectativa. Ficar deslumbrado com as coisas desse mundo só nos fará infelizes. Porque nada, por mais valioso que possa ser, ou mais notório que possa ser, se compara com a certeza que estamos caminhando para o glorioso encontro com o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Estava conversando com a Elizabeth hoje, enquanto nós fazíamos o almoço. Eu falei: Elizabeth, eu estava pensando aqui, meditando aleatoriamente, né? Tem tantos lugares bonitos nesse mundo que a gente nunca vai conhecer, porque não tem dinheiro para isso, né? Conhecer os Alpes suíços, só pela televisão. Por misericórdia de Deus, podemos conhecer um pedacinho lá da Europa, lá, mas só nem 1%. Estados Unidos, Grand Canyon, e outros lugares do mundo, Japão, e lugares lindos que talvez condição financeira te levaria a conhecer esses lugares, mesmo no Brasil, né? Não conheço bonito, né? Que é aqui perto, quanto mais. Né? Eu falei: mas a Beth, pensa que Deus tem preparado para nós é muito mais bonito que essas coisas. A satisfação de estar na presença de Deus eternamente compensa toda a frustração de não ter conhecido, sei lá, Campos do Jordão. Né, Sheila? Sheila, você não conhece esses lugares. Vai conhecer. Ela estava comentando com a Elizabeth esses dias aí. Eu não conheço nada disso, nem pedreiro. A cara falou: pedreiro, você não conhece pedreiro também, demais, né? Nós temos uma obrigação moral de levar a pedreira. Então, são lugares bonitos que a gente gosta de ver, é agradável estar ali presente, passeando, ir para a praia, para os montes. Mas nada disso se compara com aquilo que é eterno. As experiências que a gente passa nessa vida são prazerosas, de fato, mas não se compara com as coisas da eternidade. Que Deus possa nos fazer, como Davi fez esse salmo, dizer que os meus olhos, quando se abrirem, estarão satisfeitos, porque estarão contemplando a face de Deus. Amém?